Boa noite a todos e todas. Boa tarde, bom dia para aquelas e aqueles que estão vendo em outro horário. Meu nome é Pablo Rodrigues. Sejam bem-vindos à História Contrapelo. Hoje vamos falar sobre o conceito de revolução. O que é a revolução, afinal? E as revoluções burguesas que aconteceram na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França. Então, anteriormente nós tínhamos um conceito de revolução tradicional, onde a revolução, até o próprio prefixo re, se referia a dar voltas sobre si mesmo, ou seja, retornar ao mesmo ponto. Vocês pensem nos fenômenos naturais, no movimento que a própria Terra faz em torno de si, que é o movimento de rotação. É justamente isso de voltar ao mesmo ponto, né? Seria o conceito tradicional de revolução. A partir da Revolução Inglesa de 1689, que nós temos a queda da monarquia, como anteriormente era conhecida, uma monarquia que não era parlamentar nem constitucional, nós tivemos um modelo justamente onde existe uma Constituição e há o parlamento, que é o modelo que existe até hoje na Inglaterra, na Grã-Bretanha, onde existe a figura central da rainha ou do rei, que seja, e esse rei e essa rainha é uma figura simbólica que representa a monarquia inglesa e que tem justamente o papel de conservar a tradição e passar essa tradição de geração a geração. No entanto, quem toma as decisões é o parlamento, que tem a sua ala conservadora, tem a sua ala liberal, e esse parlamento toma as decisões, executa as leis, tanto a nível federal, né, quanto a nível estadual. Então nós tivemos a Revolução Inglesa de 1689, que também é conhecida pela historiografia como Revolução Gloriosa, que coloca no poder Guilherme de Orange, e abdica, no caso, Jaime II abdica do trono e Guilherme Orange toma posse desse trono e dá início à Revolução Inglesa. Depois tivemos a Revolução Americana, em termos temporais, é justamente a Revolução Americana, também conhecida como Independência dos Estados Unidos ou das 13 colônias, você pode ouvir nesses dois termos. E a Revolução Americana de 1776 faz justamente o que nós conhecemos hoje como os Estados Unidos da América, que nada mais são 13 estados que se uniram e fundaram um país. Se libertaram das amarras, do jugo da Inglaterra, que era a potência colonial que governava ali aquelas terras, tanto ao norte quanto ao sul. No entanto, esse domínio colonial era um domínio colonial diferente, que deixava as colônias se desenvolverem. Se você olhar para o norte dos Estados Unidos, naquela época, até hoje na verdade, em comparação ao sul, há diferenças, né? Diferenças políticas, sociais e econômicas. Por quê? O norte, as colônias do norte tiveram um regime de colônia de povoamento, né? Onde havia um desenvolvimento de uma agricultura familiar, pequenas propriedades, um desenvolvimento de um mercado interno. O que é um mercado interno? É um mercado onde há um consumo interno naquele próprio país. E as colônias mais ao sul tinham um regime de colônia de exploração. É importante falar que esses termos, colônia de povoamento, colônia de exploração, só para efeito didático, porque hoje a historiografia já questiona esses dois tipos de modelo. Porque quem povoa tem que explorar, e para você explorar, você povoa, certo? Não há uma dicotomia entre esses dois modelos. O que há é uma diferença realmente no desenvolvimento econômico dessas duas regiões. E nas colônias mais ao sul, você tem uma produção para o mercado externo, um latifúndio e com o uso de mão de obra escrava. Ao contrário das colônias ao norte, onde você tem o emprego de mão de obra livre.
Então, nas colônias ao sul, nós temos um modelo que é conhecido muito bem no Brasil, que foi conhecido no Nordeste açucareiro e em outras regiões do Brasil, que é o modelo de plantation. A Revolução Americana de 1776 é baseada nos princípios de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que também norteiam a Revolução Francesa de 1789. No entanto, esses três princípios, que são princípios fundados na filosofia iluminista, são princípios para os pares, ou seja, para os iguais. Parece até redundante falar, mas a igualdade era para o burguês, a liberdade era para o burguês e a fraternidade era para o burguês. Parece um paradoxo olhar para a realidade e ver, por exemplo, que nos Estados Unidos, só apenas durante a década de 60 do século XIX, quando aconteceu a Guerra Civil Norte-Americana, onde o Norte e o Sul guerrearam, e o Sul tinha a pretensão de separar dos Estados Unidos porque queria se abolir a escravidão. Então, a igualdade permeava, o discurso de igualdade permeava junto com uma realidade que absorvia, não, que permitia a escravidão, a existência da escravidão. Na Revolução Francesa, que foi a revolução também burguesa, que aconteceu na França no final do século XVIII, é a revolução que marca a contemporaneidade. Por quê? Porque ela rompe com toda uma sociedade anterior que existia na França naquele momento, que vigorava o absolutismo monárquico, onde o rei soberano, monarca, era, vamos dizer assim, o bambambam. Ele era o que tinha o poder concentrado nas suas mãos, tomava todas as decisões, não dependia de parlamento, de constituição, isso não existia na França naquele momento. Era uma sociedade estamental, onde o primeiro estamento tinha ali a nobreza, depois o clero e por último a burguesia junto com o povão, a massa, o terceiro estado. Então, a Revolução Burguesa rompe com esse modelo e coloca a burguesia no centro do poder. Esta classe que detinha o poder econômico e que passa a ter uma coisa fundamental que é o poder político. Então a Revolução Francesa inaugura isso. A classe econômica que agora passa a ser também a classe política, que é a burguesia. Ela também foi inspirada nesses ideais de igualdade, de liberdade, de fraternidade, mas mais uma vez também permitir nas suas colônias, como o Haiti, que naquela época tinha o nome de São Domingos, a escravidão, e essa escravidão só foi abolida depois da independência do Haiti, onde é uma independência também que nós passamos depois a chamar de Revolução Haitiana, porque também rompe com uma ordem escravocrata, colonial, forte que existia naquele país. A única revolução escrava efetiva que aconteceu na história. Nós tivemos aí também as revoluções socialistas, e aí elas já inauguram um outro patamar que coloca no cenário mundial uma coisa que eu já falei aqui no outro vídeo do meu canal, que vocês podem assistir, os ismos da história, que é o socialismo. Um outro modelo de sociedade, onde o proletariado, que é essa classe que vai surgindo, vai ganhando consciência de classe, vai crescendo enquanto classe em termos numerosos, tanto quantitativo quanto qualitativo, passa a rivalizar com a burguesia a nível nacional e mundial. Então essa segunda parte do vídeo vocês verão no outro vídeo que eu vou fazer, a parte 2, que vou falar sobre as revoluções socialistas. E aí os exemplos que eu coloquei aqui em evidência, que são a Revolução Russa de 1917, a Revolução Chinesa de 1949 e a Revolução Cubana de 1959. Essas três revoluções
eu fico por aqui. Meu nome, como eu já disse, é Pablo Rodrigues. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam. Estamos na meta dos 200 inscritos. Compartilhem, curtem e ativem o sininho. E até a próximo vídeo.